Amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Porto da Paz. Estamos estudando a obra Caminho, Verdade e Vida de Emmanuel e hoje estamos no capítulo 35. E quem vai comentar o capítulo é Fernando Portela, nosso presidente. Ô, Fernando, boa noite. Fernando já chegou. E aí, tudo bom? Já eu te chamo. Deixa eu dar fazer a harmonização e dar os avisos. Vamos harmonizar. Estamos com Marcos, capítulo 4, versículo 23. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E disse-lhes. Estão ouvindo? Vou até aumentar mais um pouco aqui. E disse-lhes, atendei ao que ides ouvir. Com a medida com que medides, vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentada a vós que ouvis. Porque ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E dizia, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse, e levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio de espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-se-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. E dizia, a que assemelharem-nos o reino de Deus, ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que, quando semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra, mas, tendo sido semeado, cresce e faz-se maior de todas as hortaliças e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo de sua sombra. E com muitas parábolas tais, lhe dirigia a palavra segundo o que podiam compreender. Que assim seja. Sejam todos bem-vindos. E como anda o funcionamento da nossa casa, nós temos as nossas palestras aqui, online, no Instagram, todas as quintas-feiras, às 18h30. E temos as palestras presenciais, domingo, a partir das 19 horas, lá na nossa sede. E segunda-feira, a partir das 20 horas. Lembrando que as palestras todas estão lá gravadas no nosso canal do YouTube, www.youtube.com/Porto da Paz. Sendo que as palestras presenciais, elas são transmitidas ao mesmo tempo no canal, tá? Essa daqui só fica gravada. Temos ainda o nosso atendimento fraterno, na segunda-feira, a partir das 19 horas, e quarta-feira, das 14 às 16 horas. A livraria está aberta nos domingos, junto com a doutrinária, a partir das 19. Segunda-feira, também a partir das 19 horas. E quarta-feira, das 14 às 16 horas. Temos o nosso sopão, que nunca para. E temos as demais atividades essenciais da casa, cesta básica, atendimento dos idosos, atendimento das gestantes. Então, o Porto da Paz aceita qualquer tipo de doação, itens para a cesta básica, itens para o sopão, itens para a cesta dos bebês, né, que entrega para as gestantes, fraldas geriátricas, roupas usadas, agasalhos, cobertores, meias. Né? Lembrando que o nosso bazar fica aberto terça-feira, das 9 às 11 da manhã. E o Porto da Paz está aberto para receber qualquer tipo de doação, segunda, terça, quarta e sexta, das 9 às 12, das 14 às 16 horas. Então, vamos chamar aqui o nosso presidente, que já chegou. Deixa eu dar uma modificada assim, que eu estou aqui sem. Já convidei, daqui a pouco ele chega. Boa noite, Mário. Boa noite a todos. Oi. Boa noite. Boa noite. E aí, tudo certo? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, tudo ótimo. Ah, que ótimo. Vou ajeitar aqui minha câmera. E aí, você quer se apresentar? Todo mundo já conhece, né? Realmente, são 40 e poucos anos de Porto Seguro. Eu sou Fernando Portela, estou presidente do Porto da Paz, trabalhador daquela casa há mais de 15 anos, e aí buscando semear e colher bons frutos na nossa trajetória. É isso aí.
Fernando, você prefere fazer a prece inicial ou final? No final mesmo. Então tá bom. Então vamos orar e aí você já inicia. Então, quem assim desejar, vamos fechar os olhos, sintonizar com nossos anjos de guarda, agradecer ao nosso Pai sempre por tudo, por estarmos aqui mais uma vez reunidos para estudar as mensagens do nosso Mestre Jesus. Obrigada por este trabalho, obrigada pelo nosso Porto da Paz, nossa sede, trabalho que ele nos proporciona, né? E atendendo a tantas pessoas também. Que os nossos amigos possam envolver o nosso querido Fernando com muitas luzes, muito amor, que ele possa atingir o coração de todos na live de hoje e que ele seja muito abençoado. Obrigada, queridos amigos, que façam reavivar as palavras dele no decorrer da nossa trajetória, lembrando sempre, né, das consequências da causa da lei de ação e reação. Né? Muito obrigada a todos e fiquem conosco hoje sempre, que assim seja. A palavra é sua, fica à vontade. Mais uma vez, uma boa noite a todos. Nós temos o capítulo 35 do livro Caminho, Verdade e Vida, que nos fala de algo extremamente importante na vida de nós, seres encarnados. A semeadura, né? Que é nada mais, nada menos do que a nossa trajetória, os nossos atos, nossas atitudes, as nossas iniciativas, as nossas preocupações para com o semelhante, com o meio em que vivemos, e nos proporciona também a estudar, a entender e ser melhores do que aqui chegamos. O capítulo ele começa com a citação de Marcos, no capítulo 4, versículo 32. É uma citação atribuída a Jesus, que nos diz: mas, tendo sido semeado, cresce. Então, todas as vezes que nós semeamos, que nós tomamos iniciativas, que nós buscamos fazer a nossa parte, esse crescimento ele é totalmente consequência dos nossos atos, né? E logo no primeiro tópico, no primeiro parágrafo do capítulo, o Emmanuel nos diz que é razoável que todos os homens procurem compreender a substância dos atos que praticam nas atividades diárias, ainda que estejam obedecendo a certos regulamentos do mundo, que os compelem a determinadas atitudes. É imprescindível examinar a qualidade de sua contribuição pessoal no mecanismo das circunstâncias, porquanto é da lei de Deus que toda semeadura se desenvolva. Nós, na sua grande maioria, ainda temos o hábito de colocar as dificuldades, as vicissitudes da vida como empecilhos para que possamos realizar as nossas tarefas. E nós temos que parar de uma vez por todas de terceirizar essas situações, querendo nos omitir no sentido de que não fazemos esta ou aquela coisa porque não temos tempo, porque ainda não temos conhecimento, não temos convicção, nós temos uma série de coisas. E isso, na grande realidade, é uma grande forma de omissão. Um abraço para você também, Rogério. Então, quando eu começo a agir dessa forma, é como se eu estivesse me aparelhando para
justificar todas as minhas omissões, todas as minhas capacidades. E o Emmanuel, ele continua também no capítulo, dizendo o seguinte, que o bem semeia a vida, o mal semeia a morte. O primeiro é movimento evolutivo na escala ascensional para a divindade. E o segundo é a estagnação. Olha que coisa interessante. Quando eu pratico o bem, quando eu tenho iniciativas, quando eu desempenho o meu papel aqui neste planeta, eu estou semeando vida, eu estou semeando oportunidades, semeando atitudes, eu estou sinalizando para aqueles que me rodeiam que eu tenho atitudes e eu tenho a responsabilidade de fazer. E quando eu semeio o mal, ou seja, quando eu me omito, porque a omissão é algo terrível, né? Dizem quem cala consente e quem se omite concorda. Quer dizer, você não tem condição de sair dessa massa. Ou você é omisso, ou você concorda com o omisso ou com aquele que nada faz. Então, semear, na grande realidade, o sentido da palavra dentro do contexto, é praticar sempre atos positivos, sempre atos que venham complementar as nossas atitudes e o nosso compromisso reencarnatório. O Rogério está aqui nos falando que a reencarnação, está nos perguntando se a reencarnação é um prêmio ou karma. Tem um ruído aí que eu não sei se é meu ou seu. A reencarnação é um grande prêmio, Rogério. Um excelente prêmio, porque nos oportuniza a reconstruir, a refazer, nos oportuniza a ter outra oportunidade de consertar muitos erros que cometemos em vidas passadas e nesta mesmo. A reencarnação ela tem todo um preparatório, todo um plano, e nós temos que observar que a reencarnação não é um passeio, é simplesmente um trabalho a executar. E segundo Emmanuel, a semente é a sacerdotisa da vida. Ou seja, ela tem o poder infinito do Criador na multiplicação. Se eu não semeio, se eu não tomo atitudes, se eu não agradeço a oportunidade que recebo, eu não vou contribuir para nada. Eu não vou contribuir para a multiplicação de atos e fatos. Né? E ao não semear, fatalmente a semente morrerá. Porque ela fica, é como se você tivesse algo e que você não utiliza e ela acaba se deteriorando. Né? E nós temos que entender que somos seres imortais, interexistenciais, que uma hora estamos aqui, outra hora estamos em outro plano, e fomos criados simples e ignorantes, todos nós. Então, a nossa criação, ela parte do igual. E se eu não semeio, se eu não tenho a participação efetiva nessa trajetória, eu vou continuar simples e ignorante, sim. Eu vou fazer o que muita gente prefere, eu vou reter conhecimento, intelectualidade, eu vou reter oportunidades e ao invés de semear. Porque tem muitos ainda, muitas pessoas ainda que acham que ter intelectualidade, ter cultura,
ter conhecimento. E isso é algo, no sentido do egoísta, é algo que é próprio. E, na realidade, não é. Nós somos fiéis depositários de tudo que recebemos. Não nos pertence. Porque quando voltamos à pátria espiritual, deixamos tudo aqui, absolutamente tudo. Só levamos o quê? Em nossa bagagem. Só levamos o que praticamos de bem e de positivo. Né? Então, quando eu retenho, nós podemos nos autocomparar com aquele personagem da parábola dos talentos, que por comodismo, medo ou omissão, os outros receberam os talentos e procuraram multiplicá-los. Ou seja, procuraram colocá-los a serviço do bem. Mas aquele outro servo, ele simplesmente disse, eu não vou me arriscar. Eu vou guardar esse negócio aqui direitinho, em segurança, porque depois eu devolvo e não me comprometo com nada. E a semeadura nos impõe um comprometimento, nos impõe o arriscar, ao fazer, o semear nos impõe nos preocupar com o nosso semelhante, que é o grande mecanismo de crescimento nosso. Nós temos que preocupar com aqueles que vivem em situação de dificuldade, já que nós temos a felicidade de estar numa situação melhor. Nós temos que abandonar o egoísmo, que é uma praga existente, e nós temos que abandonar a vaidade, o orgulho, a prepotência, a ganância e tantas outras coisas que nos fazem ser gananciosos no sentido de querer tudo para si. E nós temos que entender que nós somos criados para essa forma de compartilhar. E na cultura japonesa tem um ritual, não sei bem o que não estou me lembrando bem agora o que é, chamada Ikigai, que ela ensina aos seus discípulos que, ao invés de estar competindo, vamos compartilhar. É para isso que estamos aqui. Nós não temos que estar aprisionando saberes, individualizando e deixando o outro a necessidade de conhecimento. Porque no passado, e a gente ainda traz esse ranço do passado, por sermos espíritos milenares, das nossas outras encarnações, no passado existia a lei do mais forte, a lei do mais sabido, a lei da dominação. Hoje não. Hoje nós temos a filosofia da inteligência, porque conhecimento qualquer um tem. O Dr. Google está aí, de braços abertos, gratuitamente, para nos informar sobre qualquer assunto. Então, conhecimento hoje todo mundo tem. É claro que alguns têm uma formação acadêmica muito mais elaborada, muito mais capacitante, mas o conhecimento mediano todos nós temos, né? E nós temos também que perceber que nós somos o que fazemos, de modo natural, e o que apresentamos para o outro traduz o espírito que somos. Pois o que sai de nós é como se fosse o fruto que cultivamos até o momento de uma ação. Então, o que sai de nós, os nossos atos, as nossas atitudes, vai dizer muito de quem somos. Então, isso não sou eu que estou dizendo, está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17,
do item 3, quando ele diz que ainda repetimos muitas das ações do passado, contrárias ao que faz o homem de bem, que busca se pautar pela prática diária da caridade. A caridade é outra semente extremamente importante. Ela tem uma qualidade genética das maiores. A caridade nos capacita a ser generosos e a copiar a amorosidade do Mestre Jesus. A caridade nos proporciona aliviar as dores alheias e as nossas também, porque ainda somos muito individualistas e não sabemos nem nos perdoar, nem ser caridosos conosco mesmo. Então, precisamos seguir nessa linha de raciocínio, entendendo que um homem virtuoso busca ser um homem de bem. Mas é claro que com as vicissitudes da vida, as ofertas das facilidades, os nossos vícios, os nossos defeitos, ainda nos segura. E, às vezes, as nossas imperfeições, as nossas dificuldades, nos fazem cair, tropeçar, magoar alguém, magoar a nós mesmos. E eu costumo fazer essa analogia que o melhor aprendizado é pelo erro. Não estou falando aqui da conivência. Eu estou falando que o melhor aprendizado é pelo erro, no sentido de você perceber a essência daquele erro e, dali em diante, você se propor. Porque se você não se propor, ninguém vai lhe propor. Você que tem que ter a iniciativa. Você tem que se propor a não mais praticar aquele erro, a não mais ter essa conduta, a não fazer nada que tenha similaridade com o que você errou. O erro ainda é algo de nós, seres imperfeitos, né? E a virtude que podemos desenvolver em nós será o bem que ofereceremos amanhã, de um modo natural, às pessoas que convivem em nosso meio. Porque ainda temos, na vaidade, no egoísmo, na prepotência, o hábito de querer fazer para demonstrar que fez. Doar isso ou aquilo, mostrando. Então, isso não tem mais sentido. A analogia do Evangelho, quando faz o óbolo da viúva. Então, tinha aqueles abastados, mais ricos, mais poderosos, que davam sacos entulhados de riquezas, mas davam aquilo com uma ostentação tão forte que nada valia. E aquela viúva, ela deu 2 moedas do que quase não tinha, do que fez falta a ela. Então, é essa coisa que a gente tem que ter muito cuidado para que essa demonstração, essa coisa que satisfaz ao nosso orgulho, esse ato que evidencia a nossa vaidade, de dizer, não, eu faço isso, eu dou não sei quantas cestas básicas, não, isso aí ajuda, vai ajudar a quem recebe. Mas para nós mesmos, não contribui em absolutamente nada, né? E o Emmanuel, ele vai continuando no texto, que é bastante curto, ele diz que a semeadura é o fruto cultivado pelo homem em reforma, em reconstrução, em reparação. E esse esforço representa também uma grande virtude, pois o esforço significa a semeadura. E isso vai nos trazer uma compensação, como nos adverte o Emmanuel. Ele diz que haja, pois, suficiente cuidado em nós
cada dia, porquanto o bem ou o mal, tendo sido semeados, isso aqui é muito interessante, crescerão juntos demais, de nós. O bem ou o mal semeados crescerão juntos de nós, de conformidade com as leis que regem a vida. Então, as coisas, o bem e o mal, às vezes se confundem. Se a gente não souber separar e evidenciar o bem, ele se contamina com as ações do mal. E que saibamos também separar essas, vamos fazer esse comparativo, essas ervas daninhas que proliferam em nós todos os momentos. São os maus pensamentos, são as atitudes, às vezes, egoístas, são os nossos, nossa forma de agir precipitadamente, não pensar, cultivar pensamentos destrutivos, desejar o mal. Isso são sementes tremendamente contaminadas que, se não tivermos muito cuidado, ela começa a se vestir em pele de cordeiro e vai nos atrapalhar, porque chega uma hora você não sabe se está fazendo bem ou se está fazendo mal, porque você confunde as coisas através da sua forma de pensar, né? E também, dentro dessas situações que nós vamos, nesta encarnação ou nas encarnações passadas, aonde nós tivemos a infelicidade de semear sementes para o mal, sementes que nos comprometeram, porque, assim, em toda semeadura é livre. Você é livre para fazer aquilo que desejar. Mas tenha cuidado, muito cuidado, porque semear é muito fácil. Agora, colher é muito complicado. Mas o nosso Deus de misericórdia, ele vai nos dando a oportunidade de depurar erros. Se erramos, não vamos nos chicotear, não vamos nos condenar eternamente. Vamos buscar novas atitudes no sentido de reconstrução. Porque ainda temos esses dogmas do passado, sem nenhuma crítica, onde Deus é visto como vingativo, justiceiro, cobrador e outras coisas mais. E Deus é simplesmente justo e perfeito. Ele não está aqui para cobrar nada de quem quer que seja. Ele pode até lamentar de eu não estar fazendo a coisa certa, de eu não estar aproveitando as minhas sementes, as minhas oportunidades. Mas o que ele quer é que eu cresça, que eu evolua. E não vai me cobrar, porque ele sabe o quanto eu sou frágil, o quanto ainda estou no momento evolutivo limitado, comprometido, o quanto ainda tenho que dar passos adiante. E é por isso que ele é misericordioso. Agora, as leis divinas, e a gente confunde muito com as leis dos homens, elas não permitem recursos justificatórios. Ou seja, não nos permitem maquiar consequências ou até terceirizá-las. Porque na justiça dos homens, nos processos judiciais, lhe é dado o direito dos recursos. Recursos, às vezes, até dos mais variados possíveis, que servem para ganhar tempo, servem para confundir, mas a justiça divina, as leis divinas, não. Elas são únicas e imutáveis. E não adianta querer ludibriar, porque vai quebrar a cara mais ainda, né? Então, que possamos ter essa capacidade de entender que existe também a lei de causa e efeito. Semear é causa, colher é efeito. E é simples o entendimento. Se eu semeio o que não presta, eu vou colher o que não presta. E isso é lei de causa e efeito. E depois não tem como se lamentar.
Porque nós tivemos a capacidade de entender. É como se discute hoje tanto situações que já estão comprovadamente, cientificamente e espiritualmente comprovadas, no sentido de que não há como se justificar um aborto, por exemplo. Alguns dizem é um direito da mulher, que também compromete ao homem. Não fiquem só pensando que o problema é só de quem faz, da mulher que faz o aborto. Ela tem todo o direito, ela é dona do seu corpo, como alguns avaliam, mas as consequências virão. As consequências virão. Eu tenho o meu livre-arbítrio de viver na esbórnia, na curtição. Eu não estou falando aqui que é proibido se divertir, mas eu posso viver nas falsas ilusões dos prazeres. Posso, claro que eu posso. Eu tenho essa liberdade. Mas, como diz o apóstolo Paulo, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Então, se eu for por esse raciocínio, eu vou, com toda certeza, arcar com as consequências dos meus atos. Não é de direito tem. Agora, o direito caminha ao lado do dever. Eles estão cada um no prato da balança. Ou você deixa equilibrado, ou você se complica, né? E muitos espíritos, ainda, muitos de nós, né, que somos espíritos, ainda já passamos por inúmeras reencarnações, e de corpo em corpo, de situação em situação, nós permanecemos na Terra com as mesmas recapitulações dos erros. Isso, alguns de nós, a maioria de nós, pelo nosso estágio evolutivo, durante milênios. A semeadura prejudicial nos condicionou à chamada morte no pecado. O pecado no sentido da morte de nos complicar. Porque quando a dor e o sofrimento chegam até nós, nós fazemos aquele clássico questionamento. Por quê? Quando deveria ser ao contrário. Quando deve ser ao contrário. Para que essa situação chegue até as consequências de chegar até mim? Eu vou entender que é isso. Eu permaneço encarnações, em corpo, eu venho e volto, mas não me recupero, eu não reconstruo, eu não procuro entender que se eu continuar indo de encontro às leis divinas, eu vou ficar estagnado, eu vou me complicar cada vez mais. E aí, atravessamos dias, resgatando débitos escabrosos, caindo de novo pela renovação da sementeira indesejável. A existência ela se torna um círculo vicioso, porque o mal é uma semente que enraiza no solo. E quando esse mal enraiza também em nossa alma, vai ser muito sofrimento, muita luta para a libertação. Então, nós temos que ter, eu acho que a gente já está chegando na hora, nós temos que ter um cuidado muito grande com os talentos adormecidos em nós. Quais são esses talentos adormecidos em nós? Quantas oportunidades nos chegam e nós abandonamos e deixamos adormecidos? Quantas oportunidades de estar no bem? Pode ser na casa espírita, pode ser na igreja de qualquer denominação, pode ser no grupo de pessoas que socialmente se agregam, pode ser no grupo de trabalho, pode ser em
todos os lugares, esses talentos precisam ser externados, precisam ser colocados à disposição do outro, precisam ser colocados na posição de subsídio para o outro, porque não podemos mais caminhar à frente do outro. Nós precisamos chamar o outro, colocar ao nosso lado, segurar na mão dele e seguirmos juntos. Porque essa é a proposta do Cristo. Ele não discriminou ninguém, não censurou ninguém, não perseguiu, não fez. A única coisa que ele nos pediu é que nos amássemos. E para nos amar, nós precisamos desse ato de cuidar do outro. Né? Então, dentro desses talentos que estão adormecidos em nós, que são sementes de baixa qualidade, são sementes que ainda não têm a capacidade de germinação, de crescimento. E precisa da gente uma profunda autoanálise e uma resposta a uma pergunta inquietante. O que é que intimamente eu tenho feito com o meu potencial, com a minha capacidade intelectual, cultural, moral, ética? O que é que eu tenho feito? Eu a escondo com medo de alguém roubar? Eu a escondo com medo de me comprometer? E como nos diz a parábola do semeador, né? Nós recebemos, cada um ali recebeu um percentual de talento para executar. Então, eu pergunto, em seu cabedal, em sua estrutura interior, você tem usado 100% dos seus talentos? Ou você se contenta com 10, 20 ou até 50%? Chico Xavier nos disse uma coisa interessante, que nós podemos morar numa rua mais ou menos, numa casa mais ou menos, numa cidade mais ou menos, nós podemos conviver com um grupo mais ou menos, mas nós não podemos jamais ser mais ou menos. Nós temos que ser essência divina, nós temos que criar, evoluir no sentido de produzir algo que venha nos servir de cabedal, de legado. Às vezes, essa semana eu fui ao velório de uma grande amiga, uma colega de banco, e um fala uma coisa, outro fala outra, que foi uma grande perda. Não foi uma grande perda. Nós convivemos com uma pessoa maravilhosa, alegre, tranquila, em todos os sentidos. E o que é que ela nos deixou? Nós não perdemos nada. Ela nos deixou um legado de exemplos, de procedimento, de ética, de moral, de alegria, de tudo aquilo que um ser humano almeja ter. Então, eu estava falando para uma pessoa com quem eu estava conversando, eu dizendo para ele, foi uma honra e um privilégio ter convivido com ela, ter aprendido com ela. Então, fica a saudade? Fica. O que é que nos resta? Orar a Deus para que ela possa, do outro lado, continuar o seu legado e entender que deixou para nós muitos ensinamentos. É isso que é semear. É isso que é exercitar os nossos talentos. Isso é aquilo que nos faz crescer e é aquilo que realmente é o nosso objetivo aqui encarnado. Então, que Jesus nos abençoe, que possamos ser semeadores constantemente, semeando o bem, a fraternidade, a solidariedade, o respeito, o carinho e a amorosidade acima de tudo. Porque Deus é amor e nós somos, por via de consequência, também somos amor. Que amemos
indiscriminadamente. Muita paz a todos. Uma boa noite. Que assim seja. Quando a paz agradece as reflexões, pode já com a prece. Estou me vendo baixo, então vamos fazer a prece para a gente encerrar. Querido Deus, Mestre amado Jesus, espiritualidade amiga, gratidão por essa oportunidade de falar sobre tão nobre assunto. Gratidão por nos proporcionar direitos iguais, por nos proporcionar a sabedoria, a inteligência, a intelectualidade, por nos proporcionar cultivar a moral, a ética, os bons costumes, e que isso se transforme, Senhor, numa grande semente de altíssima qualidade, para que seja multiplicada como exemplo, como atitude e como forma de crescer e evoluir. Fica conosco, nos envolve sempre, hoje, por todo o sempre. Que assim seja. Assim seja. O Povo da Paz agradece suas reflexões. Viu? Muita gratidão, Fernando. Eu que agradeço. Até outra. Um beijo a todos. Até quinta, viu, gente? Um beijo.